Olá, pessoal! Vamos só dar uma recapitulada, né? Afinal, é um monte de conteúdo que vocês estão recebendo. Primeiro, comunicação como um processo. Então, novamente, vou apresentar aqui o nosso esquema e vocês lembrando que a comunicação tem o emissor, aí tem a mensagem, lembrando que a mensagem tem aquelas 4 alavancas, né? Que é a sua autorrevelação, ou a sua informação objetiva, ou a sua atração, ou o relacionamento. Dá para ter os 4? Sempre. É a nossa busca como comunicador. Mas lembrem que a gente tem um deles que é aquele que a gente faz com maestria. Então, a gente se inspirar, né? E aí as vocações dão uma dica para a gente de qual é o nosso ponto forte. Então, o rigoroso se autorrevelando, o meticuloso sendo objetivo, o cooperativo se relacionando e o sintético atraindo a audiência, que no caso vai ser o receptor, né? E esse receptor nos dando um feedback. Então, gente, esse é um quadro que vocês têm que ter como um modelo mental e sempre que forem fazer o planejamento da comunicação, né? Lembram lá dos 3 pilares que a gente fala numa boa comunicação? Eu domino o assunto, eu planejo a mesma e eu treino. Faz parte do planejamento a gente ter esse quadro, esse processo e você pensar o que eu posso melhorar como emissor, qual vai ser o meu ponto forte aqui nesses 4 pilares, né? E quem é o receptor. Muitas vezes, quando a gente faz esse esquema, a gente até pensa, pô, acho que eu não sou a melhor pessoa para falar essa mensagem, porque eu sou muito meticuloso, eu sou muito objetivo, a gente precisa de alguém para atrair a audiência. Então, em vez de um meticuloso, eu vou chamar um sintético. Ah, aqui tem que ser uma pessoa que vai com muito cuidado, muito carinho, cautelosa, porque pode gerar um conflito. Aí a gente chama um cooperativo, um relacional. Então, esse quadro por si só, ele já é um coaching para você saber se você entra no barco ou se você está num barco furado, ok? E aí, uma vez que a gente tem claro esse quadro em mente, a gente pode já buscar agora os pontos fortes, né, que cada um dos pilares tem. Então, por exemplo, quem é rigoroso, o que é um ponto forte? Os rigorosos, o que eles fazem muito bem? Olhem esse quadro. Eles levam a ação com lógica, são bons de apresentar resultado, ganho rápido. Lembra que eles se auto-revelam? Eles não têm, assim, muito medo da opinião do outro, são mais críticos, né? Então, assim como você está me criticando, eu também posso te criticar. Essa é o mantra do rigoroso. Então, o rigoroso ele tem essa aplicação, mas para uma comunicação mais fofa, quem que a gente vai precisar? Da galera cooperativa. Qual que é o ponto forte deles? Estabelecer relacionamento, são mais empatas por natureza e estimulam mais facilmente essa confiança. Quem ficou como meticuloso, né, os da informação objetiva, o que é um ponto forte deles? São bons de apresentar metodologias, características técnicas e domínio do tema. Um meticuloso, geralmente, ele é perfeccionista, ele nunca vai para cima de um palco se ele não tiver estudado de trás para frente aquele conteúdo, né? Mas o meticuloso, ele nunca vai fazer tão bem feito o trabalho de um sintético, que o sintético é aquele que atrai o público, né? Então, o sintético ele é bom para engajar com brilho no olho. Quando você vê um sintético falando, você compra gelo no Alasca, né? Então, assim, bons vendedores precisam desse lado síntese. Ah, mas então você está dizendo que um meticuloso não pode ser um bom vendedor? Pode, mas numa venda que seja extremamente técnica, que tenha fatos e dados, né? Vendas mais emocionais, e aí no mundo da neurociência, né, que a gente está falando aí na comunicação 4.0, tudo se compra com emoção. Até uma máquina de milhões de dólares que um meticuloso vende bem, mas o meticuloso está tendo que aprender isso com o sintético. Ou seja, no mundo ideal, gente, todos nós teremos pelo menos os 4 itens equilibrados. Agora eu queria que vocês vissem também aqui os pontos fracos, né? Então vejam aqui já para preencher lá o weaknesses, né, da sua SWOT. O que é um ponto fraco do rigoroso? O rigoroso, ele é meio acelerado, né? Até por ele ser crítico, ele é mais pro ansioso. Ele vai querer fazer tudo aqui e agora. E isso pode deixar ele agressivo, arrogante e impaciente.
E aí, rigorosos? Se reconheceram? Então, quem sabe isso já não é um ponto para você colocar na sua SWOT. Os meticulosos, o que eles costumam ter como ponto fraco? Sentir a necessidade da perfeição. Lembra do perfeccionismo? Então, gente, isso é crença, tá? Pode ser uma crença para você trabalhar. Você meticuloso que acha que tudo tem que ser nota 10, estude sobre Agile Management, né? Sobre Design Thinking, prototipe, aceite o nota 6. A gente está no mundo hoje onde quando eu te trago nota 10, você fala, ai André, passou o tempo. Outra pessoa me deu nota 6 e me funcionou. Então, gente, esse é o risco do meticuloso nos dias de hoje, tá? Os cooperativos, lembram dos fofos? Nem sempre ser fofo é interessante, porque eles vão ter muita dificuldade de dar não. São pessoas assim que a gestão do tempo delas fica muito afetada, porque basta você pedir algo para ela, ela dá um jeito de colocar você na agenda dela. Então, se você é um gestor cooperativo em excesso, o que vai ficar ruim? O seu foco em resultado. Os sintéticos, por sua vez, lembra que eles gostam muito de atrair a atenção, né? Então, eles são bons iniciadores, mas não necessariamente finalizam, até porque eles, por serem do nós, né, do relacional, eles também põem para dentro um monte de coisa, mas é muito entusiasmo, muita iniciativa, sem necessariamente ter a acabativa. Ok, gente? Então, eu fiz esse preâmbulo só para a gente retomar, né, a SWOT. Lembra que sempre vocês devem ter esse handout 2 aí em mãos. E agora vamos olhar um pouquinho para o mercado. Vamos falar aí de oportunidades e ameaças. Aonde que isso tudo vai desaguar? Então, eu trouxe aqui um quadro para vocês verem aonde que a comunicação ela influencia no mundo dos negócios. A gente tem a comunicação influenciando a identidade de uma empresa. Então, quem quiser ajudar a fazer um planejamento estratégico, a comunicação ela vai ter uma série de ferramentas. Então, o storytelling, a técnica do Golden Circle, o Cava Bem, todas essas técnicas que vocês estão vendo aí, vocês vão aprender aqui comigo, tá? Então, assim, identidade e propósito é um lugar onde você consegue aplicar muito a comunicação. Segundo, integridade, né? A gente está falando aí de saúde, segurança, meio ambiente, da questão da ética dos negócios. Então, assim, é o famoso walk the talk. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, ela vem de um livro e que diz que hoje em dia se fala muito de assuntos, mas não necessariamente se pratica, né? Então existe hoje o greenwash, ou seja, empresas que falam muito de sustentabilidade, de temas verdes, mas na hora H não praticam. Recentemente eu ouvi falar que já tem o pink wash, ou seja, a galera que só quer o pink money, ou seja, fala de causas da diversidade, mas você vai no site da empresa e não tem um diretor negro ou gay ou uma pessoa com deficiência. Ou seja, gente, a integridade é comunicar, mas também agir, fazer aquilo que você disse, ok? Terceiro ponto, o poder, né? Um conselho, uma governança corporativa que não sabe se comunicar, e eu estou falando de fazer isso com diversos públicos de interesse, stakeholders, ela pode estar deixando de ter um grande ativo na sua negociação. Então, entender que um conselho tem toda uma série de stakeholders e se eles não se comunicar bem, não adianta nada o CEO e o seu time ter feito uma boa gestão, comunicado para esse conselho, mas o conselho não conseguir fazer essa relação na sua cadeia de valor, ok? Quarto item a gente tem aí a inventividade, né? A pesquisa e desenvolvimento. Os cientistas, né, os pesquisadores internos nas empresas, eles precisam ter uma capacidade de saber vender internamente as ideias que eles tiveram, porque são muitos capitais envolvidos, não só humano, mas também financeiro. Então, é uma habilidade importante a área de P&D conseguir comunicar os seus resultados internamente. Temos aí também a potencialidade, e aí estamos falando do poder do recurso, do RH, né, da gestão de pessoas, conseguir tangibilizar os ganhos que ela vai ter.
Temos aí a questão da visibilidade, esse aí é o campo tradicional, né? Uma área de marketing, de comunicação, isso é o mínimo que se espera de um marketing de uma empresa. Temos aí também a viabilidade, finanças e contabilidade. Então, você que está assistindo a minha aula, André, esse teu papo aí não me toca, eu sou do financeiro. Nada disso. Você vai precisar muito sim desse módulo, até porque você está mexendo com uma coisa que é crítica, né? Que é o dinheiro dos outros. Então, você saber mostrar retorno do seu investimento, mostrar o benefício e não só a característica. Por isso que a gente falar de uma lógica de pirâmide, da técnica Cava Bem, vai ser muito interessante para você também. A galera já mais da produtividade, mão na massa, logística, operação, é importante você saber escrever um bom procedimento, né? Como treinar o seu operador, então a comunicação também é muito importante para você. E temos aí finalmente a galera da garantia, o jurídico, né? Como que é fazer uma boa reunião, como que é você tocar o seu executivo em temas que são delicados, né? Então, tá vendo como todo mundo na organização se beneficia da comunicação? Hoje já é o maior fator de insucesso. Não sei se vocês sabem, mas existe um órgão chamado PMI, que é o Project Management Institute, e ele faz uma série de indicadores e ele pesquisou e viu que hoje a principal causa de falha nos projetos é a tal da comunicação. Então, gente, comunicação é uma competência cross que influencia todos os gestores. Eu trouxe aqui para vocês um quadro, né, uma tirinha, que mostra o Dilbert, né, sendo comunicado que um hacker descobriu a estratégia da empresa. E aí o Dilbert pergunta, ele postou na internet, eu estou curioso com os objetivos da minha empresa. Quem aqui já não trabalhou numa empresa ou num projeto que você não sabia o que você estava fazendo, você só recebeu a ordem do que você tinha que fazer, mas você não sabia a estratégia, o propósito? Qual que é o norte da sua sorte? Lembra que eu falei da importância de ter um objetivo? Tem muita empresa que não deixa claro o objetivo para a sua organização, para a sua equipe. Então, hoje, um trabalho que é muito feito nas empresas chama-se de gestão de mudança, ou change management, né? Onde um dos pilares é a comunicação. Se a gente não deixar claro para as pessoas o porquê que a gente está fazendo o projeto, vai ser mais difícil a gente engajar o time. Ok, gente? Então, esse vídeo foi para a gente recapitular, alimentar aí a nossa SWOT com o processo, o que a gente está fazendo bem ou mal, e para vocês verem as oportunidades de aplicação.